Jesus. Amém? Amém. Irmãos, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? Foi anteontem, né? Ontem eu vi os provérbios desse. Irmão, fiquei muito ruim. Desde 2004 eu tive uma torção na coluna. E eu fiquei muito ruim. Fiquei 15 dias com a coluna que não tinha remédio que passava, né? E ontem, pela misericórdia de Deus, eu torcei a coluna, né? Eu já tinha ido antes no médico, tinha mostrado lá 3 hérnias de disco, só estamos na mesma coluna, bom, mas graças a Deus está aí. E tinha dado um probleminha no joelho, né? Uns dias atrás aí, o joelho começou a doer, e hoje tornou a ficar ruim de novo. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho certeza pelas orações dos irmãos, hoje, graças a Deus, estou aqui mas eu ouvi um testemunho aqui, irmãos. Cadê, irmão Carol? Quantos anos tem o seu filho, irmão? 7 anos. Eu fiquei com vergonha dessa criança. Uma criança com 7 anos, tratando de 10 a 0 e muita gente com 10, 15, 25 anos de crente, né? E é isso aí, tem que educar essas crianças desse jeito aí. Que amanhã ou depois, quando a gente vem levar para a cama ruim, é elas que vão orar para a gente. Aleluia! Graças a Deus, né, cumprir o ministério profético, né, de um pastor na vida dessa criança, operando sinais, prodígios e grandes maravilhas. Não só na vida do seu, mas na vida de todas as crianças que aqui estão. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, sem mais delongas, até porque o tempo ele não perdoa, abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, para a nossa meditação nessa noite. Hoje um culto de primícias, mas o que eu tenho a falar aqui tem muito a ver com primícias. Atos dos Apóstolos, glória a Jesus, capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40. Glória a Jesus. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e cai aquele simples detalhe no esquecimento. Você só Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, capítulo 8, versículo 26. Você lê o versículozinho e acaba, passa no esquecimento, mas isso é muita coisa importante, né? Cada versículo é uma chave que Deus vai abrir essa porta que está fechada para você. Oh, Deus! Glória a Jesus. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Amém! Então vamos lá. Do versículo 26 ao versículo 40, eu peço os irmãos encarecidamente que atentem a esta leitura. Abaixa só mais um pouquinho. Isso. Glória a Jesus. Vamos lá. O título é Filipe e o eunuco Etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem, etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para o quê? A adoração, né? Vamos continuar. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês?
ensinar. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era: este foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? E disse Filipe: é lícito que crês de todo o coração. E ele respondendo e disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe não se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho de todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, poderem se assentar, desocupe as vossas mãos. Aleluia! E dá uma chuva de palmas bem alegre. Aleluia! Glória a Deus. Maravilha. Queridos e amados irmãos, eu não sei se vocês já leram essa passagem, né? Até porque eu já tinha lido outras vezes. E todas as vezes que eu li, eu me surpreendia como Deus é poderoso e como Deus zela pela uma única primícia, né? E qual é a primícia que Deus mais tem zelado? Tanto na época da igreja primitiva como nos dias de hoje. Irmãos, a primícia que Deus tem zelado é pela sua vida. Aleluia! A primícia que Deus tem zelado é pela minha vida. Você sabe por quê? Porque a Bíblia nos afirma dizendo que Deus deu o quê? O seu Filho unigênito para toda a população mundial, para todo esse globo terrestre, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Por que eu falo isso, meus amados e queridos irmãos? Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Colossenses, se nós formos analisar as Escrituras Sagradas, ele vai falar a seguinte mensagem: ele nos tirou, olha só o que o apóstolo Paulo ele fala aqui, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação de Deus. Ou seja, nós que outrora estávamos em trevas, agora Deus, pela sua misericórdia, pela sua primícia que foi oferecida ali na cruz do Calvário, nos resgatou e nos trouxe para o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome do Senhor. Mas o que eu trago aqui, meus amados e queridos irmãos, é a história de um dos discípulos de Jesus,
né? E esse homem, chamado Filipe, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem determinado em fazer a obra de Deus, né? Isso pode muito bem ser aplicado num culto de missão, mas hoje, como nós estamos num culto de primícia, a primícia mais importante que nós temos que saber é a conversão de almas e a salvação de vidas e a transformação de caráter da pessoa. O Filipe, meus amados e queridos irmãos, ele estava fazendo a obra de Deus, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele chega e fala para Filipe: olha, levanta-te e anda e dá todas as coordenadas. Irmãos, olha como Deus é sábio, é organizado, né? Antes de nós entrarmos em qualquer batalha, Deus, ele já nos dá a receita para sermos vencedores. E aqui não é diferente com o Filipe. Deus, ele pega e fala assim, e o anjo do Senhor falou: ó, vai, desce pela banda do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E o interessante, para o deserto. Irmãos, eu estava pesquisando essa caminhadazinha aqui, era de 121 quilômetros, né? Filipe, ele poderia usar um jumento, poderia estar correndo, ele só não ia usar um Transcol, nem um Uber, nem um 99, nada disso. Mas ele tinha que chegar a esse ponto para conversar com uma pessoa, que era esse eunuco da rainha Candace dos etíopes, um homem de grande estatura social, até porque ele era superintendente dos tesouros da rainha, né? E uma pessoa, para ser superintendente de bens, é necessário que você tenha que ter confiança nela, não é isso? Você deposita o seu dinheiro no banco, ou deixa o seu dinheiro no banco, por quê? Porque você confia que o seu dinheiro estando no banco, ou ele vai render juros, ou vai estar guardado. Porque se estiver na sua mão, gasta tudo. Se ama. Na minha mão está frio. Jogou aqui e some. Então, né? Na mão de algumas irmãs não é só o dinheiro, não. Cartão de crédito, então, o sangue de Jesus tem poder. Então, queridos e amados irmãos, olha o que acontece aqui. Deus, ele pega e fala bem assim, ó, vai, porque tem uma pessoa que eu tenho interesse que conheça o Evangelho. Não é só uma pessoa específica, é a pessoa específica que através dela esse Evangelho não vai ficar parado, não vai ficar estacionado. E a Bíblia fala que Filipe, ele toma a predisposição de fazer a obra do Senhor e chega até o carro desse homem, né? E você vai ver que um superintendente de tesouros, eu poderia fazer uma conjectura imaginária aqui, que o carros e cavalos e cavaleiros não era qualquer pessoa que poderia chegar perto desse homem, né? Igual nos dias de hoje, você ou eu, como uma pessoa comum, não vou chegar perto de uma autoridade, presidente não, aquele ali não interessa, mas que se chegasse perto de alguma pessoa de grande influência, né, não poderia chegar por conta de segurança, por conta de soldados, e assim vice-versa. E esse homem, ele acompanha o carro como? Correndo do lado. E esse homem, esse eunuco, estava lendo o quê? Irmãos, que maravilha, né? Ele tinha ido em Jerusalém para fazer o quê? Para a adoração. Ele sai do país dele, lá da Etiópia, e vai em Jerusalém com o intuito de adorar ao Deus Todo-Poderoso.
já. Né? Se tem uma dorzinha de cabeça, eu não vou porque eu estou com dor de cabeça, mas pronto-socorro de Jesus é onde? Se tem um local de você receber a bênção, não é aqui. Tanto que Hebreus ele fala bem assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. É necessário que as pessoas congreguem. Irmão, eu posso servir a Deus sozinho em casa? Você pode até tentar. Você pode até, por algum tempo, conseguir, mas vai ficar difícil. É necessário que o ser humano venha se socializar-se, ou seja, admoestar uns aos outros. Né? O apóstolo Paulo ele fala a seguinte frase: amai-vos uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros e admoestando uns aos outros. Então é necessário esse movimento dessa assembleia solene, a qual nós estamos presenciando neste dia de hoje. E esse homem sai lá do seu país e vem para Jerusalém para a adoração. E Filipe, meus amados e queridos irmãos, corre e pergunta a ele: o que você está lendo? Ele pega e fala assim: eu estou lendo o profeta Isaías. E Filipe pergunta: entendes tu que lê? Mas ele já esperando esse tipo de resposta para ele adentrar até o seu carro. O eunuco pega e fala assim: como poderei eu entender se não tem ninguém que me explique? Meus amados e queridos irmãos, o que eu tiro desta pergunta? Eu entendo que todo servo de Deus ele tem que estar preparado sempre para toda boa obra, porque nós somos considerados como os dispenseiros da casa de Deus. E o que uma dispensa tem que ter? Isso aqui, vamos supor que isso aqui é um armário de cozinha, isso é de uma dispensa. Imagine que você, lá na sua lata, faltou uma açúcar para fazer um café e não tem nem o café e nem a açúcar. Como é que você vai ser um dispenseiro sendo que aquilo que mais lhe falta você não repõe, nem tem, nem busca? Assim somos nós, meus amados e queridos irmãos. É na dificuldade que nós achamos a oportunidade de falar daquilo que eu tenho mais de precioso, que é a palavra de Jesus Cristo, que salva, que cura, que liberta para a glória de Deus. Aleluia! Maravilhoso Deus! Irmãos, se nós temos aqui esse homem que tem admiração, ele chega e fala bem assim: se você não sabe aquilo que você não entende, deixe que eu subo junto com você e explique. Irmãos, e a leitura foi, olha só. Então, Felipe, abrindo a boca, começou a explicar as Escrituras. E anunciou quem? Anunciou a Jesus. E o interessante é que esta passagem está registrada no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 7, né? Que fala que Jesus foi levado como ovelha muda, né? Como a primeira ovelha muda, como o primeiro sacrifício perfeito. Assim como você que trouxe esse alimento, que apresentou a sua primícia, Deus antes de mim, antes de você, antes de qualquer pessoa na humanidade, já apresentou a primícia, o início, o primeiro e
concluiu seu discurso falando a seguinte frase: é necessário que você creia de todo o seu coração. Oh, meu Deus do céu! Assim como no primeiro dia, lembra? O primeiro dia que você aceitou a Jesus e levantou a sua mão de todo o coração, chorando, bêbado, drogado, triste, amargurado. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. Aleluia! Foi Jesus que olhou para você e falou: você é meu, você faz parte do meu rebanho. Glória, glória, glória! Aleluia! E aí vem a pergunta, e ele com todo amor, com todo fervor naquele seu coração, meus amados e queridos irmãos, ele dá a resposta: eu creio Filho poderoso! que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Glória! Você crê nisso? Todo o seu coração. Agradecido, Deus! Quando ele fala nisso, a Bíblia fala que o carro parou, ele pega aquele homem, batiza aquele homem, e quando ele já sai das águas, no estalar de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus arrebata Filipe, e ele nunca mais viu aquele homem. E um detalhe mais importante ainda, irmãos: você acredita que a obra de Deus para? Sim ou não? Não. E nem vai parar. Nem vai parar. Não vai parar se eu desanimar, não vai parar se você desanimar, não vai parar se Castelo Branco desanimar, ela vai continuar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Quando ele acorda daquele arrebatamento, né, ele se encontra lá na cidade de Azoto. Uma coisa muito engraçada é que, de onde que ele estava, de Gaza até Azoto, ele, no estalar de Deus, foi parar 3.926 quilômetros de distância. Deus chegou, levou ele em tal lugar, pronto, batizou, agora ele... Toma, tá aqui, fica aqui minhas outras. De lá, o que acontece? Você acha que ele parou? Não. Opa, vim parar em outra cidade. E o Espírito Santo de Deus agora continua. A ordem é para parar? Não. A ordem é para olhar para trás? Não. Até porque duas pessoas que olharam para trás perderam a batalha. A mulher de Ló olhou para trás e ficou como? Estátua de sal. Aquele homem que foi tirado de uma cama que tinha 38 anos, que estava coxo, a ordem de Jesus foi: levanta-te, toma o teu leito e ó. Foi para parar? Não. Quando os escribas e os fariseus verem aquele homem carregando o seu leito num dia de sábado, eles vão virar para aquele homem e vão falar: ei, não te é lícito fazer isso. Você está quebrando a lei de sábado. E aquele homem chega e falou assim: olha, quem me curou? Ele chegou e falou para mim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Você vai obedecer a quem? A quem há 38 anos já tinha contemplado você deitado, prostrado, triste, sem expectativa de vida, e agora te estende a mão e te levanta? Ou um bando de comedor de arroz e feijão que era só crente por mais? E por que Jesus falou bem assim: levanta-te, toma a tua cama e anda? Não era nem para olhar para trás.
E nem se quisesse parar, ele ia parar. Ele ia continuar saltando, caminhando, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Foi um milagre muito grande, irmãos. Isso só acontece quando Deus entra na sua batalha. Quando Deus olha para você e fala bem assim: vou dar um basta nessa situação. Chega de sofrer, chega de chorar, chega de tantas murmurações, chega de tudo. Irmãos, dentro disso que nós acabamos de ler, nós vemos que a real importância do Evangelho e da primícia do reino de Deus é a salvação das almas. É uma frase que nunca sai da minha mente, do salmista Davi, Salmo 116, versículo 12. O salmista Davi fala bem assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Aleluia! E ele conclui a sua mensagem: tomarei o quê? O cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, nós não somos justificados por obras, nós somos justificados pela graça e pela fé no Filho do Deus Altíssimo. Em um Jesus misericordioso, que outrora olhou para nós e com a sua humanidade compreendeu que nós somos falhos, que nós temos defeitos e que nós temos uma coisa: nós somos totalmente dependentes de Deus. Porque sem Ele, meus amados e queridos irmãos, sem Ele, nós não podemos fazer nada. Então a mensagem de hoje é: vamos buscar mais ao Senhor. Vamos nos entregar mais ao Senhor Deus. Assim como esse evangelista, ele já saiu de Azoto e foi até Cesaré de Filipe. Depois disso, só mais 93 quilômetros, irmãos. E não parou aquilo que lhe trazia mais prazer na sua vida, que era fazer a obra de Deus. Assim que o Senhor nosso Deus possa colocar aos nossos corações esse desejo, irmãos, na palavra, essa primícia maravilhosa de fazer a vontade daquele que vive e reina para Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade.